Ei, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pode Pati. É lógico que pode, eu já falei que aqui pode de tudo. E se algum dia alguém falar pra você que não pode, é mentira, hein? Aqui, você é quem manda. Aproveita que você tá aí, escreve aí nos comentários quem você gostaria de ver aqui, qual tema você quer que eu aborde. Combinado? Ah, não esquece, curte esse vídeo, se inscreva no canal para receber tudo em primeira mão e também compartilhe com todos os amigos para fazer esse programa bombar. No Pode Pati de hoje, nós vamos falar dos desafios em educar os filhos e no novo modelo de educação para jovens e crianças. Quem vai conversar com a gente? É ela, jornalista, pesquisadora, educadora parental e socioemocional. Com vocês, recebam com muito carinho, Lídia Lino! Ai, que honra, Paty. Obrigada, estou muito feliz por esse convite. É muito legal poder falar sobre esse tema, né, que é tão importante pra gente. Eu que agradeço, sou super sua fã. Hoje é papo de jornalista para jornalista. Sim, e de mãe de pra mãe. De mãe pra mãe, verdade! Ó, eu vou começar já perguntando o que é educação parental. Sabe por quê? Hoje eu encontrei com uma moça, uma amiga minha, e aí eu falei assim, nossa, o programa de hoje vai estar muito legal. Vamos falar sobre educação parental. Ela olhou para mim e falou, o que é isso? Uhum. Então vamos esclarecer? Vamos. É o seguinte, a gente educa nossos filhos da maneira como a gente foi ensinado através dos nossos pais. A gente acaba repetindo esses padrões que a gente aprendeu, né? Não é uma coisa que a gente fala. Como educar os nossos filhos? Não existe escola para isso, né? E a educação parental, ela é um auxílio, eu acho que ela é um bálsamo, na verdade, para os pais e mães terem estratégias novas para educar os filhos num mundo novo, num mundo que mudou muito, né, ao longo dos anos, assim. Então, às vezes, repetir o que a gente já sabe, ou as maneiras como a gente foi educado, não vai funcionar com os nossos filhos, porque hoje a dinâmica é outra, muito por causa também das redes sociais, das mudanças que a gente vê no mundo, né? Então, a educação parental, ela está baseada em conceitos que vêm da psicologia e da pedagogia, né? Graças a Deus, a gente já tem um campo de estudos muito vasto nessa área. Então, a gente já sabe o que funciona em termos de o emocional da criança, o psicológico, né? E do aprendizado da criança. Então, a gente não precisa mais ficar dando murro em ponta de faca, cometendo, às vezes, violências na educação dos nossos filhos. Hoje a gente já tem outras estratégias, a gente já tem outros recursos e eles estão muito baseados no que a gente já conhece da ciência, da psicologia, né, dos estudos que já são feitos, né, nessa área. Por que tem crescido a busca pela orientação na criação dos filhos? Então, o que acontece? A gente hoje tem crianças que já têm acesso às redes sociais desde muito cedo. A internet, né? Eles estão conectados com o mundo de uma forma diferente do que foi, aí eu entregando minha idade, na nossa época, na minha época, né? Na época dos nossos pais. A gente não tinha os recursos que estão disponíveis hoje na internet. Então, as crianças, elas são pulverizadas por informações e referências distintas muito cedo. Então, elas questionam os pais muito cedo, elas questionam a autoridade muito cedo, né? Então, para os pais, isso é muito desafiador, porque eles não sabem como educar, eles não têm muitos recursos para educar uma criança que já sabe de muita coisa. Antes, a relação com os nossos pais, ela era mais vertical. Eles eram os pais e os professores, os adultos de maneira geral, com quem a gente convivia quando criança, eles eram a nossa única referência que a gente tinha de educação, de comunicação, de como existir no mundo. E hoje essa criança está sendo bombardeada por referências na internet, com os amigos, né, por outras fontes que nem sempre os pais controlam, né? Por mais que a gente esteja atento ao que os nossos filhos estão vendo nas telas, a gente não dá conta de tudo, a gente não dá conta nem pra gente. Então, as demandas são outras, porque a gente não controla mais tudo que chega na criança. Então, às vezes, a gente vai falar alguma coisa, elas corrigem. Não, mas não é assim. Eu vi no vídeo do TikTok, eu vi o youtuber falando, e isso gera um conflito. Então, a educação parental
que eu gosto também de chamar de educação consciente, porque ela traz mais clareza, né, sobre como educar os filhos, ela vem com esse propósito de ajudar os pais a lidar com os novos desafios, né, de um mundo novo. Você falou aí no início da sua fala, você acha que os pais hoje costumam reproduzir a educação que eles tiveram? A forma que eles foram educados? Eu acho, todos nós, inclusive eu que estudo esse tema, é muito difícil a gente não voltar para o que a gente conhece, né? Então, E nem sempre é bom, né? nem sempre é bom, porque muitas vezes a gente foi educado com muita repressão, às vezes com muita punição, né? Quem nunca levou uma chinelada, né? Assim, eu acho que isso é um clássico, é um meme, né? A mãe jogando o chinelo, assim. Pra gente, isso era muito normal. E eu não posso dizer crucificar os pais que fizeram isso, né? As gerações anteriores, porque era esse o recurso que eles tinham. Né? Não tem como a gente falar, nossa, não devia ter feito isso. Essa era a nossa realidade, essas eram as ferramentas que eles tinham na época, e tem muita gente que ainda acha que isso funciona, né? Que fala, eu apanhei, tô ótimo. Eu pergunto, será? Será? Como que tá o emocional aí? Sabe essa crisezinha de ansiedade que você tem, sabe? Muitas vezes a gente não consegue correlacionar, sabe? Só que eu acho que a gente é bem educado, apesar das chineladas, apesar dos tapas que a gente levou, porque junto com isso também tiveram as coisas legais que a gente teve com os nossos pais, né? Então, tem coisas que não são boas de reproduzir, mas eu não posso também, como educadora, chegar e falar, Paty, você não pode bater, você não pode gritar, você não pode colocar de castigo. E você vai fazer o quê? Você vai colocar o quê no lugar? Você vai deixar a criança quebrar tudo? Você vai deixar o negócio correr solto? Eu preciso te dar ferramentas para colocar no lugar dessas outras ferramentas que são as ferramentas que a gente conhece, né? E aí é que vem todo esse trabalho de educação parental mesmo, que é de entender, mostrar para os pais, olha, quando a criança se comporta dessa maneira, é porque ela provavelmente está querendo X coisa. E aí você pode, né, fazer Y, né? São mais de 50 ferramentas que a gente tem para colocar no lugar dessas ferramentas que a gente já conhece e que são tão comuns, né? Que é bater, colocar de castigo, ameaçar. A gente cresce muito na base da chantagem emocional. Se você não fizer tal coisa, a mamãe vai ficar triste. Ou se você não comer tudo, eu vou chorar. Então a gente está o tempo todo barganhando com a criança, fazendo uma coisa que é uma chantagem emocional. Só que a gente tem que tomar um cuidado na hora de falar isso, porque as mães já são culpadas, elas já carregam, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Verdade. Então, quando a gente fala isso, as mães ficam, ai meu Deus, como eu faço? Tá tudo bem. As crianças vão sobreviver, elas são resilientes, elas são adaptáveis e a gente sempre pode fazer diferente, sabe? Porque como mães, como pais, né, como pessoas que cuidam de crianças, a gente vai errar demais e tá tudo bem. O que é mais legal, assim, eu acho que a ferramenta mais interessante da educação parental é conseguir desenvolver essa habilidade de reparar os erros. Porque também não é interessante para a criança ter uma mãe perfeita e um pai perfeito, porque uma mãe perfeita e um pai perfeito precisam de ter um filho perfeito. E isso é pressão demais. Eles têm que ter essa liberdade de errar, de aprender com os erros, do mesmo jeito que a gente também tem que ter, né? Você falou aí eu lembrei aqui. Esses dias o meu menino, eu não sei o que ele tava aprontando, que eu falei, não faz isso não, mamãe vai ficar muito triste. Aí ele, mamãe, não fica triste não, o Luiz é tão lindo. Tá vendo? As crianças de hoje, elas estão em outro nível e o Luiz é lindo mesmo. Não, então, e ele assim, tem ele não tá nem pra errado. tudo, né? Independente da idade, né? Exatamente. Elas já nascem com tudo na ponta da língua. Você acha que hoje precisa estudar para ser um bom pai ou uma boa mãe? Eu acho muito recomendável. Eu diria que
Né, igual a Luana falou, por exemplo, num episódio em que ela estava falando sobre amamentação, que é legal dar uma estudada antes para você não ficar muito refém de palpites, isso também acontece na educação dos nossos filhos. Sempre tem alguém com um palpite para dar, sabe? Ah, se eu fosse eu, não deixava a criança falar assim comigo, tá muito mimada, a gente ouve demais. Às vezes a pessoa vê um recorte ali, né? Um momento pequeno, um fragmento do que é a vida daquela família e já se sente no direito de dar um pitaco, porque é assim que funciona, né? E às vezes esses pitacos também vêm de pessoas que a gente admira muito, de pessoas que a gente ama, das pessoas que educaram a gente, né? Muitas vezes é a avó, o avô, a sogra, a irmã. Então, quando você estuda um pouquinho e você sabe por que você está fazendo aquilo, você consegue passar melhor por esses desafios que esses pitacos trazem, que a gente sabe que são bem intencionados, né? Mas que nem sempre vão funcionar. Então a gente fica mais firme para poder fazer aquilo que a gente acredita. Por que os pais têm tido tanta dificuldade com a autoridade? Essa é uma ótima pergunta, Paty. Isso tem acontecido mesmo. E muitas vezes eu vejo as pessoas culpando a educação respeitosa, a disciplina mais positiva por essa falta de autoridade, né? Ah, então quer dizer que é a chinelada que funciona mesmo, é o castigo que funciona mesmo, isso aí tá por fora. E isso, na verdade, é um mito. Primeiro, eu vou voltar para aquilo que a gente já falou antes. Essa criança, ela tem outras referências. Antes, os pais e os professores, os adultos, eram a luz na vida daquela criança, porque elas eram o filtro da criança para o mundo, né? Era através dos pais, através dos cuidadores, que ela tinha modelos de comportamento, modelos de como agir nas circunstâncias, né? Informação, tudo era trazido através daqueles adultos com quem a criança convivia. E hoje ela acessa tudo de uma maneira muito mais ampla. Então, ela tem muito mais poder para questionar. Ela tem muito mais... A relação entre a criança e o adulto, ela se horizontalizou um pouco nesse sentido da informação, sabe? Da comunicação. Ela não recebe só mais. Ela também faz, e isso dá uma empoderada na criança, né? E outra coisa que eu gosto muito de salientar é que a gente está muito cansado. Eu acho que esse ritmo de vida nosso que está bem, bem maluco, né? A gente já não tem tempo para quase nada. A gente está muito exausto para educar realmente. Então, às vezes é mais fácil a gente ser autoritário demais e reprimir muito aquela criança e recorrer às chineladas, às ameaças, ao castigo de maneira muito excessiva, né? Ou a gente deixa a coisa correr solta. Muitas vezes as pessoas confundem educação respeitosa com permissividade. Né? Porque já que eu não posso bater, já que eu não posso gritar, já que eu não posso ameaçar, colocar de castigo, então eu vou deixar. E não é isso, não é sobre isso, é sobre colocar limites, é sobre ser gentil e firme ao mesmo tempo. Porque a gentileza é o respeito que a gente tem com a criança, com o que ela está sentindo, com o que é importante para ela, mas a firmeza, ela é necessária porque ela significa o respeito com o adulto, né? Quando eu coloco a firmeza no lugar certo, na intensidade certa, eu estou respeitando o adulto e eu estou respeitando a situação. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A impressão que a gente tem é que ou a gente é firme ou a gente é gentil. Mas dá para a gente usar as duas coisas juntas. Eu consigo, por exemplo, falar para a criança, eu entendo que você queria ficar mais no parquinho. É chato mesmo quando a gente tem que ir embora de um lugar que a gente quer muito ficar. E a gente precisa ir embora agora. Então, eu estou dando espaço para aquela criança manifestar a frustração dela e estou informando a ela que, mesmo assim, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Isso é ser gentil e isso é ser firme também, entende? Complementando isso aí. Como a gente pode construir essa autoridade se ela não é inerente? É através desse diálogo? Então, essa autoridade, ela é muito baseada no vínculo. Respeito é uma coisa que a gente constrói, não é uma coisa dada, sabe? A criança, ela não vai conseguir respeitar um adulto se ela também não se sentir respeitada, se ela não se sentir vista,
né? Então, quando você consegue realmente respeitar a criança, ela vai te respeitar de volta. Às vezes pode ter alguém que fala, não, aqui em casa todo mundo me respeita, porque eu bato, né? Eu coloco de castigo, mas aí já não é respeito. A criança está agindo baseada no medo que ela sente de ser punida. É porque antigamente tinha isso também, né? O pai olha, você já fica assim, não, eu não vou comportar. Mas às vezes não era respeito, né? Era medo. Era medo. Né? A gente cresceu com isso e, como eu já disse, tudo bem, porque eram as ferramentas que os nossos pais tinham na época, foi super válido. A gente está aqui hoje, muito por causa disso também, trazendo coisas novas, né? Sempre um caminho. E o respeito, ele é recíproco. A gente modela para a criança como que se respeita, né? As crianças, elas são muito observadoras. Então, se elas te veem respeitando os outros, elas aprendem como respeitar. E se ela é respeitada, ela vai te respeitar de volta, né? E, às vezes, você precisa respeitar os limites que você coloca. Então, se eu falei para aquela criança não, ela insistiu, eu cedi, ela já entende que se ela insistir muito, eu vou ceder. Então, se você respeitar a palavra que você deu, não é não, dando espaço para a criança se sentir frustrada com aquele não, ela vai aprender a te respeitar. Não é sobre volume, né, tom de voz, volume da voz ou ameaça. É sobre a sua atitude, né, mais do que sobre o que você pode fazer para a criança te respeitar, né? O oposto do autoritarismo aí é a permissividade, você falou, né? O que pode causar nas crianças se você só permitir, deixa fazer? Eu acho isso muito triste, Paty, quando os pais são muito permissivos, porque as crianças precisam de limites, elas pedem limite. O limite é um contorno que a gente dá para as crianças, né? É uma segurança que elas têm de poder se mover pela vida, sabendo que se elas chegarem perto demais da beirada, tem alguém para segurar, isso é o limite, né? E quando a gente deixa as crianças muito soltas, elas se perdem no caminho, sabe? Elas vão ficar mimadas, elas vão ficar com muitas crises. Eu não gosto muito de usar a palavra birra, porque a birra, você já dá uma birra da gente falar birra, mas por que a birra ela é uma explosão emocional? A criança não está conseguindo lidar com aquele tanto de emoção que ela tem naquele momento. Então, isso começa a acontecer com muita frequência, sabe? A criança começa a apresentar comportamentos que realmente são disfuncionais, porque ela não vai conseguir conviver muito bem com os colegas, não vai conseguir conviver na escola, vai se tornar uma criança difícil e um adulto difícil, um adulto que não vai saber como assumir responsabilidades, como cuidar de si mesmo, como cuidar do lugar que ele mora, né? Como se comportar no ambiente de trabalho. Então, a permissividade, ela é muito, muito triste, porque ela não oferece para a criança a oportunidade de exercitar habilidades que são muito importantes, né? Como a resiliência, por exemplo, como a adaptabilidade, como superar desafios, como resolver problemas. Se ela tem tudo na mão, para que ela vai se esforçar, né? Mas tem crianças que têm muita dificuldade de ouvir não. Tem, na verdade, todas. Você gosta de ouvir não? Quem gosta? Ninguém gosta. Por isso que é uma habilidade que a gente tem que exercitar. E cada uma também responde de uma maneira, né? Sim, tem crianças, e aí tem os temperamentos das crianças, né? Tem crianças que são mais melancólicas, então elas se retraem, elas ficam mais tristes e elas ficam remoendo aquele não, né? E tem crianças que são mais coléricas, que são mais raivosas, que elas vão gritar, vão espernear, vão deixar você saber que ela não está satisfeita mesmo. Então, tem o temperamento da criança, né, que é inerente, que ela nasce com ele. Tem a personalidade da criança, que é quando a gente a criança começa a adicionar no temperamento dela coisas que ela aprende em sociedade, né, com o mundo, e aí se forma a personalidade, que é o temperamento com o que ela aprende na vida. Então, cada criança vai realmente reagir de um jeito, mas nenhuma criança gosta de ouvir não. Só que ouvir não é muito importante. Como que uma criança vai conseguir existir no mundo de uma maneira saudável se ela não souber ouvir não? Só que do outro lado, a gente tem que saber também que essa criança vai protestar. E tudo bem. Porque os pais não querem ter que lidar com a frustração da criança quando eles dizem o não, né? Então,
como a gente está muito cansado, é isso que eu disse, às vezes é mais fácil dizer sim. Né? Minha criança quer ficar 15 minutos a mais nas telas. E eu sei que se eu tirar as telas, na hora que eu tirar o celularzinho da mão dele, ou que eu desligar lá o YouTube, a Netflix, vai ser aquele show. E eu não quero lidar com aquele show, porque eu tô exausta, sabe? Eu trabalhei o dia inteiro e ainda vou ter que ficar aguentando birra de criança e choro estridente no meu ouvido. Então, a gente precisa ter essa consciência também. A partir do momento que eu disser o não para uma criança que não está acostumada a ouvir não, vai haver protesto. Porque ela sabe que se ela protestar, ela vai conseguir as coisas do jeito que ela quer. Eu brinco que o comportamento da criança, na verdade, eu não brinco, isso é uma máxima dentro da disciplina positiva, que é a linha que eu estudo. O comportamento da criança, ele sempre piora antes de melhorar. Então, se uma criança ela está acostumada a ter tudo do jeito que ela quer, quando ela ouve o não, ela vai ficar insuportável. Insuportável. E aí, o pai vai falar, então é porque não funciona. E não funciona, não com o meu filho, não tem outro jeito. Não funciona educar com respeito. Vou então começar a dar chinelada e colocar de castigo. É porque a criança vai testar até o último limite, até o grau da sua paciência máxima, para ver se você vai ceder. Então, ela testa uma vez, você fica firme no seu não. Testa a segunda vez, testa a terceira vez, vai chegar um momento que ela vai entender. Ela vai falar, realmente, não tem jeito. Agora eu preciso ouvir não. E gradativamente ela vai começar a lidar melhor com aquela frustração que é receber um não. A criança, ela não faz nada que não funciona. A criança é um bicho, gente, esperto demais. Ela não faz nada que não funciona. Funcionou tal coisa, então eu vou ficar fazendo tal coisa. Ela é muito mais antenada, muitas vezes, do que os adultos, sabe? Ela sabe até com quem ela vai fazer pirraça. Sabe. E isso, às vezes, a gente tem uma malícia de achar que a criança pequenininha demais está manipulando, que ela está fazendo aquilo, que ela já tem alguma maldade. Mas não, gente, criança não tem maldade. Criança só copia o que ela vê e só faz o que funciona. Não tem esse discernimento, assim, de, vou manipular minha mãe, Isso não existe. Ela não tem nem esse conceito formado na cabecinha dela para ter tanta estratégia, sabe? Assim, de querer fazer uma coisa. A gente traz esse pensamento que é muito adulto, né? Muito do mundo adulto para o mundo infantil. E ela só está reproduzindo aquilo que ela vê. Ela não sabe que aquilo que ela está fazendo é uma manipulação, ela não sabe que é uma chantagem, mas se ela já entrou em contato com isso na vida dela, naturalmente ela vai repetir isso, né? Isso veio de algum lugar. Quais são os aspectos mais comuns entre pais e mães, além do cansaço que você falou aí? Eu acho que é uma dificuldade muito grande de lidar com as telas. Isso é uma questão que eu recebo, porque realmente é muito difícil. E essa questão da autoridade mesmo, de conseguir ser firme com a criança e de uma outra coisa que eu acho muito importante é de dar autonomia para a criança. Né? Eu acho que são 3 aspectos, as telas, a autonomia e a autoridade que eu vejo. Quem que são esses pais que estão querendo reavaliar a forma de educar? Existe um perfil? Eu acho que são todos. Por que eu acho que são todos? Porque o mundo mudou para todo mundo. A gente está numa era, né? Como eu disse, eu trago isso muito à tona, assim. As pessoas, no campo profissional, a gente não teve que fazer várias mudanças, né? A gente tem agora trabalho online, os profissionais estão tendo que divulgar seu trabalho no Instagram, nas redes sociais, né? Toda empresa hoje tem um site. Você tem que adaptar o seu negócio, o seu trabalho, a sua presença profissional para um ambiente digital. E isso aconteceu em vários níveis. E no nível da educação dos nossos filhos também é assim. A gente precisa de novas ferramentas para se adaptar a um mundo novo. E muitos pais
acham que recorrer a métodos antigos é o que vai funcionar porque é o recurso que eles têm. Ainda não entraram em contato com outras formas de educar. Mas eu tenho certeza absoluta que todos os pais estão se questionando como eu posso fazer para educar o meu filho, porque ele não me obedece, porque ele só fica nas telas, porque ele não faz o dever. Não tem nenhum pai que não se questiona e que não busca solução para esses problemas, né? Todas as famílias enfrentam esse dilema. E aí, os pais que me procuram, eles já estão numa situação de cansaço extremo e já estão numa situação de, eu já desisti, eu não sei mais o que eu faço, de esgotamento. E eu gostaria muito que, por isso que é tão legal estar aqui, Paty, porque se essa informação circular antes desse esgotamento chegar, a gente consegue trabalhar melhor com esses pais, né? Se eles souberem que existe recurso, que existem outras formas de educar e de abordar os problemas da parentalidade, fica tudo mais fácil. E aí aquele pai que resolveu que não acreditar que uma educação respeitosa é possível, que criou a criança ali na base do castigo, da chinelada, da chantagem, da repressão ou da permissividade, deixa aí que hoje em dia a criança se vira e é isso mesmo, tô cansado, ele vai me procurar quando essa criança for adolescente. Porque na adolescência as crianças já são adolescentes, né? Eles têm muito mais autonomia. Tem até uma expressão que fala a geração do quarto, né? Eles ficam. Porque na adolescência não tem só punir desse jeito, só bater e castigar, não vai funcionar. Então, ou a gente consegue aplicar uma educação que seja mais condizente com os desafios desse mundo que a gente está hoje, desde lá da infância, ou isso vai se agravando, e quando chegar na adolescência, os problemas vão se intensificar e esse pai e essa mãe vão precisar realmente procurar uma ajuda para lidar com aquele adolescente que eles não estão sabendo, né, como conduzir ali na relação. Mas a forma de criar os filhos também não depende muito da nossa personalidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou chegar perto de você lá, você vai falar, você tenta fazer isso. Aí depois eu viro para você e falo assim, mas agora como que eu vou fazer do meu jeito? Existe. Não, não é só da nossa personalidade, é da nossa bagagem toda, de tudo que a gente recebeu desde a nossa infância. Isso impacta na maneira como a gente educa nossos filhos, com certeza. E cada um vai encontrar o seu jeitinho especial de lidar com as crianças de uma maneira respeitosa. Não existe mesmo uma receita de bolo, sabe? Você vai investigar para ver o que funciona para você, o que funciona para a sua casa, né? Para o seu ambiente familiar. Eu me lembro que nas formações que eu fiz, a gente teve muita sorte de receber a criadora da disciplina positiva, e ela veio lá dos Estados Unidos, deu treinamentos para a gente, e a gente ficou muito próxima. Na época eu era tradutora dos cursos, e aí eu perguntei para ela chama Jane Nelson, e eu perguntei para ela, Jane, de todas as ferramentas da disciplina positiva, qual que você acha mais importante? E ela falou, foco em soluções. A gente precisa oferecer essa habilidade para as crianças, de resolverem problemas. Então, quando a criança está lá chorando porque não teve isso, porque aconteceu aquilo, a gente saber ensinar para a criança, tá bom, e como que a gente resolve esse problema? Para mim, é o que eu acho mais importante. Tá, ela me falou isso, eu guardei isso, dentro do meu coração, levei para a vida. Falei, nossa, foco em solução é o mais importante. Foco em solução é o mais importante de eu ensinar para o meu filho. E aí, na minha maternidade, eu entendi que o mais importante para mim não é foco em solução. É conexão antes da correção, que é uma outra estratégia. Porque eu preciso me conectar com meu filho, entender o que está acontecendo antes de sugerir uma solução, senão eu não deixo ele nem falar. Eu falo, ai, mãe, tô triste porque quebrou meu brinquedo. Ah, não, mas a gente conserta, sabe? Assim, eu já ia pulando etapas. Então, o que funciona para a Jane lá nos Estados Unidos, com a cultura dela, com o jeito que ela foi ensinada, com a personalidade dela e tudo que ela traz, não funciona para mim tanto quanto para ela. E para mim, a coisa mais importante de todas as ferramentas é conexão antes da correção. Não adianta eu corrigir meu filho, às vezes a gente tá aqui no celular assim. Menino, desce daí. Né? Tô aqui olhando pra tela. Vai machucar. Desce daí. E tô fazendo outra coisa, né?
E aí a criança cai, machuca ou quebra alguma coisa. Eu vou lá, não falei pra você. Eu não tô corrigindo aquele comportamento, né? É muito diferente eu ir lá e falar, Luiz, você pode cair, filho. Você pode descer daí, por favor? Vamos brincar de outra coisa? Eu tô conectada ali, ó. Tô olhando no olho da criança, eu tô conversando com a criança. A resposta da criança é outra, né? E quando eu tô conectada com a criança, ela percebe. Então, ela assimila aquilo que precisa ser corrigido de uma outra maneira, sabe? Para mim, esse é o recurso mais importante, porque muitas vezes, quando eu me conecto, eu descubro que nem tem tanta coisa para corrigir assim. Às vezes, sou eu que preciso mudar o meu olhar sobre aquela situação. Aí você me pergunta, nossa, mas eu vou cansada, exausta, vou levantar da cadeira para ir lá e fazer esse movimento. Sim, vai. Se você quiser educar seu filho, né, assim, pensando em benefícios não só no curto prazo, mas no longo prazo, sim, por favor, faça isso, né? É tão bom. Eu entendo, gente, e eu entendo, assim, com o coração muito aberto, esse cansaço, essa frustração que a gente tem, mas é muito importante a gente saber que educar com respeito não vai te dar mais trabalho, vai te poupar trabalho. Sabe por quê? Porque você está ensinando habilidades de vida para sua criança. A gente tem que pensar numa educação que seja feita no longo prazo, não só no curto prazo. A chinelada resolve ali o problema, não posso falar que não resolve. Ela resolve. Se eu bato na criança, ela para de fazer. Se eu coloco de castigo, ela vai interromper aquele comportamento. Mas o que ela vai ter aprendido? Né? E aí, o nosso foco tem que ser, eu preciso criar, né? Eu quero criar uma criança, um meu filho, para que ele se torne um adulto responsável, um adulto consciente e, o mais importante, um adulto feliz, um adulto bem resolvido, que vai saber dar conta das próprias emoções, que vai saber lidar com desafios, que vai saber buscar soluções criativas, né? Todo mundo quer isso. Nos workshops que eu dou, eu faço 2 listas. As listas de desafios de comportamento e as listas de qualidades que os pais gostariam que os filhos tivessem, né? E isso é meio que um GPS, a gente quer sair desses desafios para chegar nessas qualidades. E ao longo dos workshops, a gente vai desenhando o caminho para chegar lá. E o que eu noto é que muitas vezes os pais querem que as crianças sejam obedientes, quietinhas, caladas, né, façam tudo direitinho, bons alunos, durmam cedo, mas que lá na frente eles querem que essas mesmas crianças se tornem adultos proativos, criativos, comunicativos, felizes, bem resolvidos. Mas a gente não dá espaço, né? Se a gente quer que eles sejam só obedientes, como é que eles vão se tornar crianças que questionam? Crianças que têm soluções criativas. Essas são habilidades que a gente tem que exercitar desde a infância. Eu não posso querer que a minha criança se torne, né, um empreendedor responsável, um cara que pensa fora da caixa, alguém que faz e acontece. Eu não dou espaço para isso acontecer enquanto ela se desenvolve, né? Então existe um ruído, existe uma falha aí nesse percurso. Você falou aí que você é mãe. Você tem um menininho, Bernardo, né? Isso. Como que foi para você a sua experiência de reflexão da maternidade? Nossa, foi um caminho sem volta. Porque quando o Bernardo nasceu, eu já era instrutora de comunicação não violenta, que também é uma abordagem que vem da psicologia. Eu sou jornalista porque eu sou curiosa. Então, eu estudo várias coisas e a minha principal curiosidade, meu foco de estudo são as relações humanas mesmo. Como que aquele ser humano se relaciona com o mundo, consigo mesmo, com o outro. E nessas buscas eu conheci a comunicação não violenta, que é uma metodologia também de comunicação para a resolução de conflitos e isso envolve autoconhecimento, isso envolve muita coisa. E que são técnicas também, ferramentas para você se relacionar melhor com outros adultos. Aí nasceu uma criança. E a criança, ela não fala, a criança não sabe se expressar, a criança não sabe o jeito certo de existir no mundo, ela não tem referências, né? Ela chegou agora. E aí eu falei, poxa, mas comunicação não violenta não vai funcionar,
para eu educar essa criança com o respeito que eu já aprendi que todo ser humano merece, com a dignidade, na verdade, né? O respeito, ele é conquistado, mas a dignidade, todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Então, eu falei, eu preciso aprender outras coisas. Porque como eu já entendi um pouco de mecanismos de chantagem emocional, de barganhas que a gente faz por conta desse meu histórico com a comunicação não violenta, e como eu já era uma pessoa mais do zen, assim, tem 12 anos que eu medito, que eu estou realmente buscando outras formas de me relacionar com o mundo, eu falei, gente, e agora? Aí eu fiquei perdidinha, eu não sabia o que eu fazia. E foi então que eu entrei em contato com a educação parental, né? E falei, isso aqui faz sentido. É como se fosse essa comunicação não violenta com mais recursos para lidar com crianças também. E não só, com adultos também, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar, fui fazendo as formações e nem sempre foi fácil, porque muitas vezes a gente tem que fazer coisas que são muito novas e tem que dar coisas que a gente nunca teve, né? Por exemplo, como eu vou ter paciência com meu filho se nunca ninguém teve paciência comigo quando eu era criança, né? Como que eu vou sentar e brincar com meu filho se nunca ninguém brincou comigo, né? Se nunca eu tive uma presença materna ou paterna ali brincando comigo. Então, acessa um lugar muito profundo dentro da gente, que é esse lugar de dar aquilo que a gente nunca teve. E isso, eu acho que é uma angústia que as mães experimentam de uma forma até mais pronunciada que os pais no puerpério, né? Porque a gente é um misto de sentimentos. Você ama muito aquele ser, mas ao mesmo tempo dói, você não sabe por que dói. Porque às vezes você tem que fazer pelo outro coisas que não fizeram para você e isso machuca quando você entra em contato com isso, né? Uhum. Então, quando a gente educa os nossos filhos, a gente também está se curando de uma maneira respeitosa, né? Quando eu ofereço para aquele filho aquilo que eu não tive, é como se eu estivesse fazendo isso pela criança que eu fui. Então, isso é muito bonito e é muito profundo. E, às vezes, eu acho que o nosso cansaço cotidiano e a nossa alienação de nós mesmos, né, que a rede social provoca muitas vezes, a gente fica ali distraído no feed, passando, para distrair de ter que olhar para a gente, isso nos impede de chegar nesse lugar. A gente está sempre muito exausto. E a gente fala, não, amanhã eu vejo isso. E vai empurrando com a barriga. Mas é o trabalho mais importante, sabe? Que a gente precisa fazer. Se a gente consegue pôr um pouquinho de consciência na maneira como a gente educa os nossos filhos, a gente está se educando também. A gente está resolvendo coisas, traumas que a gente deixou lá atrás, sabe? Eu vou entrar em algum íntimo. Tá. Pergunta, vamos, adoro. Como eu falei dos filhos, né? Que você tem filho e tal. Você casou, depois você divorciou. Sim. Você acha que o divórcio pode atrapalhar na educação dos filhos? Eu acho que sim e que não. É engraçado, porque o meu filho mesmo, Bernardo, ele estava vendo um vídeo do YouTube e ele falou assim, mãe, o youtuber lá falou que criança de filha de pais separados é triste, mas eu sou tão feliz. Aí o meu coração até derreteu, sabe? Porque existe um mundo mesmo que se descortina depois que a gente separa, né? Principalmente quando tem filhos. E é desafiador, né? A separação, o divórcio, ele é algo bem recente na nossa sociedade. Não tem tanto tempo assim que ele foi regulamentado, a gente não sabe muito bem como lidar. O que acontecia antigamente era que muitas vezes quando havia o divórcio, né, aquela família, mãe, filhos, eram abandonados. Não existia aquela obrigação do pai continuar prestando assistência para aquela família, né? Mas isso mudou, porque hoje a gente tem leis, a gente tem essa obrigatoriedade do pagamento da pensão, né? As coisas evoluíram muito. Então, se a gente consegue proteger essa mãe, né, dá para essa mãe, para esse filho, a possibilidade deles viverem uma vida digna, a separação é melhor do que ela estar num relacionamento em que existia violência, num relacionamento tóxico, ou num relacionamento em que
não havia respeito. Como que eu vou querer que o meu filho respeite se dentro de casa ele não tem um modelo de respeito, né? Então, tem algumas pesquisas recentes que têm mostrado o contrário, assim, que têm mostrado, inclusive, que filhos de mães solteiras, mães separadas, né? Eles adquirem muitas habilidades importantes, que é empatia, flexibilidade no pensamento, resolução de problemas. Não que isso não possa acontecer, claro, quando os pais são casados. Mas é porque fala-se muito, né? Existe esse mito, não, a criança que é filha de pais separados, ela vai ter problemas, ela vai ser uma criança triste, porque ela está num lar disfuncional. E isso talvez venha dessa prática dos pais abandonarem realmente a família e os filhos. Isso é sempre muito nocivo, né? Mas, por outro lado, ninguém fala do quão prejudicial é para uma criança estar num ambiente tóxico, né? Estar num ambiente em que não existe amor entre o pai e a mãe, em que não existe respeito, né? Essa criança, ela vai sofrer mais do que um filho de pais separados em que a mãe consegue educar com respeito, consegue educar com carinho, com atenção e recebe ali o suporte, né, do pai que não está mais naquela casa, mas que é presente, né, de alguma forma. Sim, mas eu falo porque às vezes a mãe coloca as regras. Tipo assim, ó, você vai dormir tal hora, não vai mexer na tela tanto tempo. E aí depois vai pra casa do pai, lá pode tudo, faz de tudo. Aí você fala assim, mas aí, meu filho, tá difícil, né? Exatamente, isso acontece muito. É como se fosse casa de vó, né? Uhum. Vai pra lá e não tem regra e volta todo... Isso existe. E é um ônus das circunstâncias. Realmente não tem como a gente controlar, principalmente se o pai não for colaborativo, né? Não estiver disposto a fazer o que a mãe faz em casa, e muitas vezes eles não estão, porque como eles têm pouco tempo com os filhos, eles falam, só vai passar o final de semana, eu vou deixar, não estão ainda vendo que isso pode trazer mais dano do que benefício para a educação da criança. O que eles querem é ser amados e ser validados, né? E até isso é um privilégio masculino, se a gente for pensar, porque eles podem fazer isso, porque eles sabem que a mãe vai educar, né? O grosso ali da educação, a parte difícil de educar, fica com a mãe. E aí, tem os dois lados da moeda, né? O revés é esse, ter que lidar com a frustração da criança de ter que voltar para a rotina, de ter que fazer as coisas, né, dentro daquela rotina mais saudável e também muitas vezes mais firme do que é na casa dos pais, mas que é muito importante, né? A criança precisa disso. Só que, por outro lado, quando essa criança se tornar um adulto, é disso que ela vai lembrar. De quem educou, de quem deu limite, de quem ensinou o que é importante, sabe? É nesses momentos que esse vínculo bem forte, que é tão importante para a criança se tornar um adulto saudável, um adulto consciente, ele é construído, né? A criança, apesar da mãe dar limites, apesar da mãe não deixar a casa virar, né, casa de vó, ela ali tá também... A criança não tem dúvidas do amor daquela mãe, quando ela coloca limites que são necessários, sabe? Principalmente se ela faz isso de maneira respeitosa. Ela entende, ela pode não saber nomear, ela pode não saber como falar isso, pode até demonstrar muita frustração, mas ela entende que aquilo é cuidado, sabe? Que aquilo é amor. Sim. Então, quando ela crescer, ela vai saber valorizar o que foi feito por ela, né? Por isso que eu falo que a educação consciente, ela precisa sempre estar orientada para o longo prazo, porque se a gente só fica preso no curto prazo, a gente se frustra. Nossa, mas eu faço tudo pelo meu filho, ele prefere o pai, porque lá na casa do pai tem toda essa dinâmica, né, de poder fazer tudo o que quer e tal, mas pensa nesse adulto que você está criando, né? O adulto, o filho que você vai colocar para o mundo, vai ser um adulto que entendeu tudo que você fez por ele, que tem certeza do seu amor, que tem certeza de que ele pode sempre contar com você. E, às vezes, a criança na relação com esse pai, que deixa fazer tudo, não consegue construir esse vínculo,
né? É um lugar em que ele vai, que ele pode fazer muitas coisas, mas que não tem a intimidade emocional necessária para ele fortalecer o vínculo com, né, no caso, o pai, por exemplo. Então, a gente sempre tem que ponderar esses fatores, né? Sim, eu vou dar uma pausa, vou deixar você beber uma água, rapidinho, só para eu falar com você que está em casa. Se você é empresário, quer ver a sua marca visivelmente conhecida aqui em Lavras ou no Brasil todo, vem ser parceiro nosso aqui no Podpah, que vai ser um prazer para mim poder divulgar a sua empresa. O link tá aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, ou esse aqui, ó, que tá aqui embaixo, é o telefone de contato. Combinado? Tô aguardando você, hein? Voltamos aqui! Quero saber, assim, como que tem que ser, então, o contato da mãe com o genitor após o divórcio? Aí a gente tem 2 cenários. Sim. Um cenário é se a separação for consensual, né? Se o pai e a mãe conseguem conviver bem, se eles têm uma boa relação. Esse é um cenário. Agora, se não existe acordo, né? Se era uma relação tóxica, se ambos ou às vezes a mãe saiu muito machucada dessa relação, aí já é outro cenário. Claro que o melhor dos mundos é quando essa separação acontece de maneira amigável, mas infelizmente é o que a gente menos vê. Né? Quando existe esse respeito e a separação é feita de maneira amigável, existem várias formas deles sincronizarem a educação. Hoje a gente tem aplicativos para isso, a gente tem tantas formas de acessar o pai, a mãe, né? Eles podem ir juntos nas reuniões de escola, nos compromissos do filho, chegar num acordo, porque eles estão realmente orientados para o bem-estar da criança. Mas isso é muito raro, infelizmente. O que a gente vê é que depois da separação existe uma dinâmica de disputa de poder, quando a relação era tóxica, né? Abusiva muitas vezes. E infelizmente a criança fica no meio desse fogo cruzado. Aquela pessoa pode ser que ela seja utilizada como moeda de troca, como barganha, né? Geralmente, esse é um comportamento mais masculino mesmo. Infelizmente, ele vai muitas vezes cometer violências sutis até com a criança para atingir a mãe. Isso tem até nome, chama violência vicária. É quando você abusa, né, sutilmente, psicologicamente, da criança para atingir a mãe. Às vezes não está satisfeito com o término da relação, às vezes quer se vingar por algum motivo, e a criança é usada como barganha. Ela fica aí no meio desse fogo cruzado, nessa disputa de poder. Infelizmente, isso acontece. Eu oriento muitos casos assim. E, felizmente, a gente tem caminhos. Porque se a mãe consegue se fortalecer e fortalecer o vínculo com o próprio filho, não é que eles ficam imunes, mas eles conseguem passar melhor por essa situação sem serem tão atingidos. E aí a gente tem a gente tem a possibilidade de exercitar e de construir algumas dessas habilidades tão importantes, que são resolução de problemas, que é empatia, que é adaptabilidade, né? Tem um ditado que fala que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Eu acho muito triste que mães e crianças precisem de um mar muito turbulento. Eu gostaria que o mar fosse calmo para todas. Por outro lado, a gente aprendendo a navegar esse mar turbulento é também uma habilidade de vida muito importante. Eu gostaria muito de tirar as mulheres que se separam e que passam por problemas com os genitores desse lugar de vítimas, de indefesas, de eu não tenho o que fazer, não tem recurso. Porque sempre tem, né? Uma pergunta que eu tirei lá do seu Instagram. Como saber se o seu filho está conectado a você? Ai, que pergunta linda. Nossa Senhora. Eu me senti muito tocada com essa pergunta. Eu vou falar uma coisa meio polêmica, eu acho.
se essa criança consegue se expressar, até mesmo quando a expressão dela não é aquilo que você gostaria, esse é um sinal de que ela está conectada com você. Se a sua criança não é boazinha demais, pode ser um ótimo sinal de que ela está conectada com você. E por que eu estou falando isso? Porque uma criança que está conectada emocionalmente com seus cuidadores, ela tem a certeza de que ela é amada independente da maneira como ela se comporta naquele momento. Ela é amada nos dias bons e nos dias ruins. Ela é amada quando ela se comporta bem ou quando ela se comporta mal. Né? Ela pode questionar ali, falar, nossa, eu fiz uma coisa errada, mas ela não tem a sensação de que se ela errar, ela perde o amor do pai e da mãe. Esse é um laço de dependência, né? Então, se você só me dá o seu amor, se eu me comporto do jeito que você quer, isso não é... Eu não consigo estabelecer uma conexão genuína com você. Agora, se eu sei que, apesar de eu ser corrigida, né? Eu criança que estou dizendo, apesar de eu ser corrigida, apesar de eu saber que você é firme comigo às vezes, apesar disso tudo, eu tenho o direito de me expressar e eu vou continuar sendo amada, então eu estou conectada com você, né? Então a criança ela precisa ter esse espaço. E se você demonstra para ela que você é capaz de amar aquela criança, mesmo no pior dia dela, pronto, você já estabeleceu um vínculo ali que é inquebrável, eu diria, né? Ai, tão lindo. Ó, pra gente ir finalizando, qual conselho hoje que você deixaria pros pais? Gente, eu vou falar de um conselho bem prático, assim, ó. Eu queria falar em relação às telas, né? Porque as telas são um grande problema. Não é legal mesmo a gente deixar as crianças nas telas. Então, deixem os filhos de vocês em contato com a natureza o máximo possível, porque o antídoto para a tela é a terra. Porque é lá que estão os tempos do mundo real, né? Uma florzinha ali para crescer, ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado. Quando a gente está na tela, tudo é muito rápido. A tela regula as crianças, pisar no chão, sentir o cheirinho de mato, exercita as crianças, né? Crianças que estão em contato com a natureza são menos ansiosas, têm menos propensão à depressão, têm mais facilidade de dialogar, de conversar. Então, assim, levem as crianças de vocês para brincar ao ar livre, para estar em contato com a natureza e observa bem o tempo de telas. Acho que isso hoje faz uma diferença que os pais vão ficar surpresos, assim, de ver. É uma dica importantíssima, né? Porque hoje em dia todo mundo tá com a tela, né? Não, a tela ela é um antídoto e eu entendo, ela é um recurso, né? Ela é a babá das crianças, num mundo em que a gente está sobrecarregado, em que muitas mães educam sozinhas as crianças, a tela substitui a babá, aquele genitor que não está presente, né? A hora extra que a mãe tem que fazer, eu super entendo e acho válido, meu filho também usa telas e eu também tenho dificuldades em lidar com as telas muitas vezes, né? Só que a gente precisa fazer um esforço consciente no sentido de reduzir danos, né? De poder usar esse recurso das telas de maneira mais saudável, porque a gente tem que pensar que as crianças precisam de outras referências de educação, né? Então, levar a criança, às vezes, para a natureza é terapêutico. Às vezes, só isso já faz aquela criança mudar, sabe? Tela antes de dormir, não façam isso, porque atrapalha o sono, realmente. Tela na hora de comer, desconecta a criança da própria sensação de saciedade, do que ela está consumindo ali, né? Então, esses momentos são chave, assim, para a gente tentar não usar as telas. Eu entendo a dificuldade, ressalto, volto a dizer, mas também reforça a importância e, assim, respeitar o limite de telas de acordo com a faixa etária. Se você digitar no Google, vai aparecer ali direitinho. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem isso já bem estabelecido, quantas horas de tela para cada faixa etária. Se a gente conseguir ficar naquele limite ali, é o ideal, assim, o melhor dos mundos. Muito legal.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Que lindo receber você aqui. Fiquei Adorei, muito Paty. feliz. Eu também adorei. Nossa, eu tinha tanta pergunta ainda pra fazer, mas é tão rápido. Mas eu posso voltar. Isso, volte. A gente faz outro, pode parte 2 com Lídia. Eu adoro falar sobre esse assunto, então vai ser um prazer poder voltar e aprofundar esses temas, né? Que a gente só deu uma pincelada. Isso, agora eu quero te dar um presente. Que delícia. Tcharam! A nossa caneca, pra você sempre lembrar da gente quando for tomar um café, um chá, assistir o Pod Paty. Eu adoro chá. Tá friozinho, então vou usar demais minha caneca. Obrigada, amei. Eu que agradeço. Obrigada mesmo de coração. Viu? Espero você aqui novamente pra gente fazer um episódio 2. Estou à sua disposição. Obrigada. Obrigada. Gente, vamos tentar, né? Melhorar essa educação nossa com os nossos filhos. Um pouquinho melhor a cada dia. Só depende de nós, não é verdade? Obrigado pela sua companhia. Até o próximo Pod Paty. Um beijo. Tchau!